Hoje nós vamos contar um pouco mais sobre como é que são os professores da USP e um pouco mais sobre como funciona essa dinâmica entre professores e alunos dentro do curso de Física do bacharelado da USP. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aí com a gente. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. As pessoas acabam perguntando bastante quão rigorosos são os professores num curso de Física bacharelado. Por exemplo, como temos aulas com professores tanto do IME, que é o Instituto de Matemática, e professores do IF, né, que são os professores responsáveis pelo Instituto de Física, que dão aula, isso varia bastante de professor para professor e do nível do curso que ele vai dar. Como a maioria dos professores fizeram o doutorado e o pós-doutorado fora do país, em universidades muito renomadas, outros professores também, existem professores da Itália, do Peru, da França e diversos outros países, acaba agregando muito assim na cultura e no conhecimento. Porém, acaba acontecendo também diversas divergências, porque tem professores que pesam muito, né, no momento de corrigir a prova, ou até acabam sendo várias vezes muito rigorosos, atrapalhando bastante alguns alunos serem aprovados, mesmo com todo o esforço. A gente vai contar um pouco de algumas histórias desses professores. Para não falar diretamente, né, nome de professores, a gente vai falar aqui, explicar normalmente como se fosse uma história que aconteceram ou conosco ou com colegas e amigos que a gente ficou sabendo. Isso para quê? Para vocês conseguirem ter uma ideia de como funciona a dinâmica entre professores e alunos e saber o quão complicado vai ser no momento do curso. Existem diversos professores, principalmente no caso especial que aconteceu com um colega nosso, que no caso foi bem engraçado, que teve uma questão de relatividade restrita, que geralmente você tem que definir tudo do zero. Então, com as transformações de Lorentz, o cara foi lá e fez tudo exatamente bonitinho como tinha que ser feito, porém no final, por ele ter trocado as coordenadas, ele acabou invertendo um sinal de menos que mudou a resposta. E fisicamente, isso não tem sentido. Porém, né, na correria da prova, o cara deixou o sinal de menos e na hora não sacou, porque às vezes a gente tem pouco tempo pra fazer. O que aconteceu? Acho que a questão valia, não sei, 3 pontos, 4 pontos, e foi absolutamente zerada. Você tem a liberdade de conversar com os professores, porém, isso não garante que eles vão acatar ou escutar o que você tem a dizer com a mente totalmente aberta. Até porque, infelizmente, acontece sim de alguns professores acabarem tendo uma arrogância elevada de vez em quando, porém, às vezes tem um lado bom disso. Nesse caso, a pessoa nunca mais vai esquecer de resolver uma questão e ficar olhando 30 minutos depois se a resposta tem sentido fisicamente, não só matematicamente. Ué. Outro caso, a gente ficou sabendo, foi no primeiro ano que a gente estava estudando lá, eu não estava na sala, né? E nesse caso foi um colega que contou para outro amigo meu, que como no começo a gente entra muito empolgado, né? Você acaba entrando, quando você passa na USP em Física, ou até em qualquer curso, você acaba entrando e pensando que você sabe bastante, né? Você chega lá, que você vai se dar super bem em todas as matérias, que vai ser muito fácil, e não se engane, o curso vai ser sim muito complicado. E teve uma matéria específica, se eu não me engano, eu acho que geometria e vetores, com uma professora, e ela estava definindo vetores em várias dimensões, né? Na verdade, ela estava passando em 1 e 2 dimensões. E aí, um dos alunos, né, que era com certeza um calor, um bicho animado, pediu para ela definir, levantou a mão na sala e perguntou, né, professora, você pode definir isso daí em N dimensões? Aí ela falou, você não sabe nem em duas, por que você quer aprender em N? Ou seja, sim, os professores não vão ser tão toleráveis muitas vezes e falar educadamente com você. Isso acontece, né? Isso muitas vezes serve para baixar um pouco sua bola e saber que por mais que você tenha passado em Física na USP, tá fazendo bacharelado lá, você continua não sendo nem um pouco importante na visão dos professores, pelo menos da maioria deles. Então serve para você ver que primeiro você tem que aprender o básico, até você que não entrou ainda e não tá fazendo, não tá na USP, ou está estudando para outra universidade. Saber isso serve para quê? Para saber que você tem que aprender o básico primeiro, para depois ficar pensando nos problemas mais complexos da humanidade, quando você tiver uma bagagem necessária para entender o básico, entender o mediano e assim começar a se aprofundar. Então são lições que, mesmo sendo às vezes dolorosas para as pessoas, acabam sendo úteis no final, se você aprender com essas coisas. Porém, né, uma ressalva, fiquem tranquilos que depois do segundo semestre vocês podem escolher os professores de vocês. Vocês podem olhar o nome do professor, perguntar para os colegas, e eu acho que isso acontece em diversas universidades públicas. Você pode ver quem é o professor, saber se ele é barra pesada ou não, se é um professor que ensina bem, escolher, pelo menos em Física na USP vocês podem fazer isso, escolher o horário que vocês querem ter a aula. Claro, se o professor estiver naquele horário, você pode acabar se matriculando à noite em Física, mas fazer matérias de manhã, matérias de tarde, matérias no noturno, tanto faz. Mas isso é só depois do primeiro semestre, né? A partir do segundo semestre você pode escolher. No primeiro, infelizmente, você é obrigado a fazer com os professores que estão lá. Ih, rapaz.
Por que infelizmente? Porque às vezes, né, por exemplo, existe um caso de um professor que ele já foi meio que banido do Instituto de Física, é um professor do Instituto de Matemática, que ele dá aulas de cálculo 1, 2, 3, 4 e outras matérias, e infelizmente ele reprova 90% dos alunos dele, e várias vezes 100%. Por isso ele já foi meio que afastado do Instituto de Física, falaram vai pro de Matemática, porque tinha muitas reclamações sobre ele. E ele acabou voltando no ano que eu e o Giovanni a gente entrou. Então a gente não vai falar, né, que é o professor, nada, mas e aí o que acabou acontecendo? Acho que mais ou menos de 70 alunos ali, logo que a gente entrou, você já percebe, né, como é que é a índole do professor. Ele falou, ó, ele é peruano, né? Só vamos falar, só vão passar mais ou menos 8 alunos dos 70. Todo mundo ficou, como assim? Ele já tá falando quantos vão passar? Já ficou meio com o pé atrás. E assim, você tem a opção, né, depois da primeira prova, você pode trancar a matéria. Vai contar como trancamento, mas não tem problema. Diversas pessoas fazem isso. E por quê? Porque as pessoas, no caso, né, dessa sala, a turma que a gente tava, depois da P1, né, que é a primeira prova, se eu não me engano, eu acho que 3 pessoas tiraram nota azul das 70, não sei, o resto tudo tirou 0,5, 1. Ou seja, desses 70, uns 40 já trancaram, já saíram da matéria, porque viram que esse professor é realmente insano. A gente continuou, né, eu acabei continuando. Eu não tirei a nota tão boa, mas falei, não, vamos lá, né, vamos encarar. O Giovanni também ficou. É isso, você tem que dar seu melhor, e sabendo que muitas vezes você vai dar seu melhor, você vai estudar muito, mas mesmo assim não vai dar certo. No meu caso, já que a gente já tá falando aqui, só não falou o nome do professor, eu cheguei a ficar com a nota 4,999 e o professor não queria me passar, ele não queria me aprovar, e é justo. Porém, na última prova que eu fiz, tinha uma questão que valia, por exemplo, 4 pontos ou 3 pontos, e eu fiz a questão inteirinha, realmente, inteirinha, e ele me deu apenas 1 ponto pela questão. E aí, no caso, conversando com ele, ele viu que ele estava errado, me deu mais 0,02 pontos e você passa. Ou seja, se eu não me engano, dessas 70 pessoas foram aprovados nessa matéria, eu acho que no máximo 15, 12, por aí, dos 70 alunos que começaram nessa matéria. Acho que era geometria e vetores. Ah, e o outro físico passou também. Passou raspando, mas passou. Todo mundo, né? Ninguém... É muito difícil alguém se aprovar na matéria com um professor assim, tranquilamente. Tipo, a maior nota que deve ter tido foi um 6, provavelmente. Ou seja, por diversas vezes você vai acabar se estressando muito durante o curso. Isso é normal. O que importa é que você consiga aprender o máximo possível, que você se esforce e dê o seu melhor. Por exemplo, das 70 pessoas lá, todos que não foram aprovados, significa que eles estudaram menos que eu? Significa que eles estudaram menos que o Giovanni ou que todas as outras pessoas? Não! Não significa isso. Muitas vezes, na hora de você vai vir uma questão que você não tem tanta habilidade quanto o outro, e nem isso. Às vezes, sim, acaba sendo injusto a correção do professor, e acontece muito, infelizmente. Porém, né, se a gente for reclamar de tudo na vida, a gente acaba não fazendo nada. Recentemente, eu estava vendo um vídeo de física, e eu vi que o pessoal acaba reclamando demais hoje no meio acadêmico. Que sim, vão existir problemas, vão existir orientadores ruins, professores ruins. E eu vi um comentário nesse vídeo, que o cara tava escrevendo assim: eu desisti da física porque o meu orientador era muito ruim no mestrado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, você tem a opção de desistir. Por exemplo, eu podia ter a opção de ter trancado e ter feito com outro professor, o Giovanni também, que nem diversos outros alunos fizeram. Mas não é por causa disso que você tem que dar uma desculpa de, não, vou abandonar a física. É legal que você faça isso mesmo. Se você não gostou do professor, você tem todo o direito e deve fazer isso, porque isso vai fazer com que você faça o que você tenha vontade durante a graduação. Claro que você não vai fazer sempre o que você tem vontade, porém, é bem legal estudar com pessoas e com professores que te deixem mais tranquilos, né? E fazem com que você realmente aprenda. Outra história, e é até com esse mesmo professor, como o cara era um pouco arrogante, isso acontece bastante. De vez em quando, teve um dia que ele errou erros de conta básica simples, né? Quando ele estava resolvendo a questão. Ele errou umas 3, 4 vezes seguidas. E os alunos, com toda a educação do mundo, levantaram a mão e, professor, tá errado ali. E aí ele vinha corrigir. Depois que ele errou pela 3ª e 4ª vez, aí ficou bravo. E ninguém entendeu o porquê, mas ele veio e falou, eu faço coisas muito complexas. Eu sei fazer coisas em várias dimensões, eu sei deduzir isso. Vocês não podem errar continha. Eu posso errar continha. Ou seja, é muito tênue essa linha que acontece muitas vezes com alguns professores que, por terem muita experiência e, sei lá, muita habilidade. Na verdade, eu acredito, né, que quanto mais conhecimento a gente ganha, entre aspas, mais humilde a gente fica, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe. Infelizmente, isso não acontece com algumas pessoas, alguns professores. Então, durante o curso, você vai sim, às vezes, se irritar, se frustrar, vai ser muito cansativo. Porém, no final, vale a pena, se você realmente estiver fazendo o que você gosta. Por isso a gente bate tanto na tecla de você realmente fazer o curso porque você ama e não pensar em dinheiro e nada disso, que isso vai ser consequência e você pode fazer isso de diversas
outras maneiras, não seja só estudando física. Você não precisa ser só um físico, você pode ser um físico e muito mais, você pode ser tudo que você gostar. Quando vocês entrarem, provavelmente vocês vão ouvir falar o nome desse professor, porque ele é um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. São 4 professores do Instituto de Matemática que dão aula no Instituto de Física, e eles são conhecidos assim porque eles costumam reprovar, não sei, mais de 80% da classe sem. Então, certeza que vocês vão ouvir falar dele, e boa sorte quando vocês entrarem pra não pegarem esses professores no primeiro semestre, ou até pegarem, porque tem um lado bom e tem um lado ruim, né, que nem falamos. O lado ruim é que muitas pessoas foram reprovadas, mesmo essas pessoas sabendo muito e terem total condições de passar. Só que o lado bom é que as pessoas que ficaram também realmente evoluíram, elevaram seu nível a um nível, assim, até talvez maior, porque você fica muito estressado, você quer passar, vê que tá muito difícil, então você acaba estudando 24 horas o dia inteiro, usa todo o tempo que você tem pra estudar. Acaba sendo sim cansativo e às vezes fazendo mal pra você, porém você leva seu conhecimento às vezes, não sempre, a um nível, a outro patamar. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, deixa o like, compartilha, e se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para as notificações. E se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica sobre o Instituto de Física ou sobre a USP em si, pode perguntar nos comentários, que a gente vai fazer de tudo para poder responder. Ainda nesse vídeo que eu comentei durante esse vídeo ali no meio sobre um vídeo que a gente acabou assistindo, que no caso fala, né, sobre algum problema que aconteceu no mestrado, e a gente tem acompanhado muito que existe muita reclamação no sentido de fulano falou não sei o que pro fulano, orientador maltratou não sei quem. Isso é um problema? É um problema. Porém, a gente acha que isso acaba afastando as pessoas da física, porque eu vi até um comentário escrito no vídeo que o meio acadêmico é sujo, é não sei o que lá. Cara, se você quiser trabalhar em qualquer profissão, em qualquer coisa que lida com pessoas, na 99% das profissões você vai lidar com pessoas, em algum momento você vai se desentender com alguém. Você vai ser humilhado, vão falar mal de você, é a vida, o ser humano infelizmente é assim. Então, se você deixar de fazer alguma coisa pelo seu sonho, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não gostarem do que você fala, ou se um professor ou alguém te achar burro, se você deixar de fazer as coisas por causa disso, você não vai fazer absolutamente nada na vida. Isso não acontece só no meio acadêmico, isso acontece em qualquer parte da sua vida, em qualquer relação interpessoal isso pode acontecer. Portanto, é uma crítica que a gente tá fazendo nesse canal, porque você percebe até nos comentários desse tipo de vídeo que tem muitas pessoas reclamando no sentido de não dá pra fazer física por causa disso, você coloca as pessoas mais pra baixo. Não, por mais que problemas vão acontecer, você tem que se virar. Você não gostou de orientador, vai lá e troca. Fala com ele falou de um jeito que você não gostou, ele te humilhou, fala, chega, não vou fazer mais isso, eu troco de orientador. É fácil, você não precisa ficar se martirizando e se machucando por causa de coisas assim. E a gente quer dizer assim, fácil no sentido de você poder fazer alguma coisa. Claro que não é fácil, é sempre ruim quando alguém te ofende ou quando coisas assim acontecem. Porém, as pessoas têm que tentar, né, cada vez ser mais fortes para não deixarem acabar ficando em depressão e coisas assim por causa de uma pessoa que é de orientador ou um professor ou em qualquer relação pessoal na vida, não acabar fazendo mal para vocês. Por isso que a gente tem que sempre pensar no melhor lado. Não sei se vocês perceberam até agora, por mais que a gente falou de coisas ruins que aconteceram no instituto, nenhuma delas a gente levou para o mau caminho. Por quê? Vão acontecer coisas boas e coisas ruins, mas você sempre tem duas opções. Você pode olhar aquilo como se fosse uma coisa horrível e você pode olhar isso como se fosse uma coisa boa. Você pode tentar olhar pelos dois lados. Claro que tudo ruim não tem como você transformar em maravilhoso, mas sempre uma coisa ruim, você pode tentar ver um lado bom. Isso vai fazer com que você cresça cada vez mais, em vez de ficar chorando e reclamando o tempo todo. Deixando essa bobeira toda de lado, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os professores ou como funciona o curso, fiquem à vontade de falar com a gente, que a gente fica muito feliz em poder ajudar vocês. Então, o principal recado desse tipo de vídeo, por mais que ocorram problemas, até para vocês que estão estudando pro vestibular, vão acontecer problemas antes de vocês passarem ou durante, a melhor coisa que você pode fazer é tentar olhar o problema da melhor forma possível. Sempre tente olhar um problema pelo seu lado bom, porque sempre vai existir um lado bom que vai fazer com que você cresça. Assim você vai sempre tirar o melhor possível de aprendizado das coisas que acontecerem na sua vida. Pessoal, a gente tem um projeto também aqui embaixo, que vai estar no primeiro link na descrição, que é o Gradiente. Se quiserem lá dar uma olhada, fiquem à vontade. E também um grupo no Telegram, onde a gente está ajudando diretamente o pessoal com as aprovações grátis, e tem diversos professores lá dispostos a ajudar a resolver as questões. Então fiquem à vontade para conhecer nosso projeto. Se esse vídeo contribuiu para você de algum jeito, curte esse vídeo, compartilha para algum amigo seu que queira saber mais sobre a USP, sobre como funciona essas relações, e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso, até mais, abraço, falou, tchau, tchau.